As novas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, inclusive na área da saúde. Mas como essas ferramentas podem auxiliar no atendimento mais humanizado? A gente vai conversar sobre esse assunto com a professora Emília Arissaoa, que é diretora da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Vale do Paraíba. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada. E você? Tudo jóia. Professora, primeiro, vamos entender direitinho o que é o atendimento humanizado? O atendimento humanizado é você permitir que aquela pessoa que está recorrendo a um serviço de saúde, que a gente entende que geralmente uma pessoa, quando vai procurar esse atendimento, é uma pessoa que naquele momento precisa de um acolhimento. É uma pessoa que pode estar com dor, que pode estar com algum incômodo, e ele precisa ser atendido da melhor forma possível. E existe uma série de procedimentos burocráticos que, nesse primeiro momento, poderiam atrapalhar esse acolhimento. Então, o que a gente tem preconizado é que ouvir o paciente quando ele chega, qual é a demanda que está trazendo aquele paciente ali, e que da forma mais rápida possível a gente possa encaminhá-lo, classificar aquela situação que se apresenta por meio do paciente, e que a gente possa classificar de acordo com o grau de urgência ou de emergência que aquele paciente precisa do atendimento. Entendi. Se for um caso em que não há uma urgência ou emergência, então essa pessoa pode ter um atendimento mais cuidadoso, mais demorado. Se for um caso de urgência ou emergência, então o atendimento tem que vir antes até de você buscar informações a respeito do paciente. Pois é, muitas queixas existem a respeito dessa falta de humanização, né? Muita gente reclama que o tempo que ela passa, por exemplo, num consultório médico é muito pouco para ela explicar tudo aquilo que ela está sentindo, né, professora? Existem ainda muitas queixas em relação a isso. Na realidade, eu acho assim que talvez isso decorra de que nós não temos um centro em que a gente tem a triagem da necessidade do paciente ir para um determinado atendimento. Então, muitas vezes, o atendimento é decidido pelo paciente. Eu estou com esse sintoma, eu vou num dermatologista. Na realidade, o correto seria passar num clínico geral e ele fazer o encaminhamento. Então, nós teríamos uma diminuição de consultas desnecessárias. A gente pode também pensar nisso. Enquanto for o paciente que decide qual é o especialista que ele vai procurar, muitos erros podem acontecer e criam uma demanda que é ficcional, porque na realidade ele não precisaria estar procurando aquele profissional. Então aquela demanda que poderia ser resolvida por um clínico, ela está indo para um especialista, mas não haveria necessidade disso. Ou seja, desperdício de tempo e também de dinheiro, né? Quando a gente fala principalmente em saúde pública aqui no Brasil, né? Por exemplo, os hospitais, né? Ou o pronto-socorro municipal. Lá seria um local de atendimento de casos mais graves, de urgência, de emergência, e não um local para fazer uma consulta médica, porque eu estou com um pouco de febre, eu estou com uma gripe. Então, aí o que acontece? Aquele paciente que está demandando aquela atenção, ele deixa de disponibilizar essa pessoa para um caso mais grave, né? De urgência, então, o caso dele, às vezes, ele poderia ir numa unidade básica de saúde e isso seria resolvido nessa unidade básica de saúde. Mas ele está ocupando uma vaga de uma pessoa para ser atendida no hospital ou no pronto-socorro municipal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre novas tecnologias, né? Parece até, num primeiro momento, uma contradição a gente usar a tecnologia para humanizar, né? Parece até que a tecnologia pode, inclusive, mecanizar esse atendimento. Quais são as ferramentas hoje que a gente tem disponível, né, para exatamente humanizar, fazer com que essa tecnologia auxilie a equipe médica e a equipe técnica, inclusive, nessa humanização do atendimento? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a possibilidade de você ter um prontuário eletrônico que está com todas as informações de todas as consultas, todos os resultados de exame, tanto laboratoriais quanto de imagem de um paciente, num arquivo único e que pode ser acessado por qualquer profissional de saúde que tenha acesso àquelas informações, através de uma senha. Então, se eu tenho essas informações nesse sistema, eu consigo atender com maior cuidado e com maior atenção o paciente, porque eu posso ouvi-lo em vez de buscar todas essas informações anteriores. Muitas, inclusive, podem não ser fidedignas, né? Não que o paciente queira
dizer uma coisa que não é verdade, mas às vezes ele não se lembra do diagnóstico correto, ou faz alguma confusão. Então, esse prontuário eletrônico é uma tecnologia que veio a favorecer o atendimento médico por deixar disponível essas informações. Uma outra coisa que a gente pode citar e que tem tido um grande uso é a telemedicina, em que você consegue colocar diversos profissionais numa rede conversando sobre um determinado caso. Mesmo que um esteja no Brasil, outro esteja em outro país, na Europa, que você tenha um profissional numa área, muitas vezes até de difícil acesso, mas que ele tem acesso via web para fazer essa conexão com outros profissionais, você pode achar, né, caminhos, diagnósticos de probabilidade que podem favorecer o atendimento do paciente, né, um caso especial. Então, a gente tem outra coisa que a gente tem celular, que tem aplicativos em que ele afere batimento cardíaco. A gente teve uma professora da Universidade do Vale do Paraíba, foi me orientada, a professora Alessandra, que ela, enquanto fisioterapeuta, desenvolveu um aplicativo para o iPhone em que a pessoa fazia o exercício respiratório em casa e o resultado era gravado do celular. Esse aplicativo permite enviar para o médico, para o fisioterapeuta e armazenar todas as sessões, permitindo acompanhar a evolução do paciente. Bacana. Então, como você usa a tecnologia é o importante, né? Perfeito. Hoje, por exemplo, os médicos, eles ainda precisam gastar, digamos assim, tempo com um serviço burocrático ali no consultório? Sim, porque cada atendimento que o profissional de saúde, não só o médico, mas os outros profissionais fazem, ele tem que fazer o registro dessas informações que ele colheu naquele momento. Sim, isso é um serviço burocrático, né? O que poderia facilitar é, como eu falei, você poder, por exemplo, fazer um relato verbal e ter um aplicativo que transformasse esse relato verbal numa parte escrita, num arquivo do computador. E aí ele manteria isso nas nuvens, mas por enquanto existe uma série de medidas, né, de anotações que ele tem que fazer relativos ao atendimento. Esse tipo de tecnologia, a utilização dessa tecnologia para a medicina, para humanizar o atendimento, já tem sido vista aí por grandes empresas, professor? Sim, a IBM, inclusive, ela já deve estar aplicando, disponibilizando esse aplicativo, em que ela está formando um banco de dados enorme, como se fosse uma biblioteca de saúde, e que você, ao completar os campos de pesquisa, você fornece informações para que aquela biblioteca busque automaticamente quais são os casos que têm semelhança com aqueles sinais e sintomas, e ele pode te fornecer algumas hipóteses diagnósticas. Então, ele pode, muitas vezes, buscar casos e que são raros e que você talvez não pensasse naquela hipótese diagnóstica, mas que a partir dessa checagem de informações, ela consiga te dar não só o que é mais comum no dia a dia, mas também mesmo alguma patologia, uma doença que seja mais rara. Quer dizer, um cruzamento de dados ali que permite apontar um caminho, né, para a realização de exames, enfim. Isso. E cada vez que você busca informações, que você lançar informações nesse sistema, você está ajudando a complementar esse sistema, a deixar ele mais rico, como se fosse um dicionário em que eu fosse colocando verbetes, né? Novos verbetes, novas palavras com novos significados. Então, eu tenho a impressão, é lógico, isso não vai substituir o médico, porque você tem que ter a presença, tem que ter o profissional da saúde atendendo a pessoa, mas pode auxiliar a buscar diagnósticos de uma maneira mais rápida e mais segura, às vezes. Eu tenho ouvido algumas propostas no sentido de atendimento à distância, via aplicativo de mensagem. Isso também pode ser utilizado? E a gente pode dizer que isso é humanizar ou já seria exatamente o contrário, né? Mecanizar esse atendimento? Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado no seguinte sentido. Não que eu acho que isso não seja uma ferramenta que possa ser aprimorada. Mas eu acredito que o médico ou o profissional de saúde, ele precisa ter segurança do que está acontecendo. Então, eu não sei quanto que a imagem do celular, por exemplo, se eu estiver mostrando, por exemplo, eu estou com uma lesão na pele, eu quero mostrar pelo celular essa lesão.
quanto seria confiável eu fazer um diagnóstico em cima da imagem. Então, isso vai depender da qualidade da imagem, né? De quanto eu consigo observar de alteração de formato da pele, se for uma lesão superficial, no formato da lesão, na profundidade da lesão, na coloração, porque todos esses são fatores que impactam. Mas é sempre uma ferramenta, porque se eu tiver muito distante de um centro de saúde, de um local onde eu possa ter esse tipo de atendimento, é melhor que eu converse com o médico para pensar na gravidade daquilo do que eu não ter esse acesso. Então, eu acho que são visões que a gente sempre tem que analisar com cuidado, mas que não pode ser descartada. Pois é, eu falei sobre isso porque a gente pensa em Brasil, que é um país gigante, e a gente tem uma população ribeirinha também, principalmente no norte do país. O ideal, obviamente, seria, né, ter uma estrutura física ali presente nas comunidades ribeirinhas, principalmente nas comunidades de difícil acesso, mas a gente sabe que essa não é a realidade e a gente ainda está distante de alcançar essa estrutura para essa população. Mas, de repente, não exatamente o atendimento todo, né? Claro que tem casos de urgência e de emergência que não dispensam essa presença do médico, essa presença física, né? Esse contato entre médico e paciente. Mas em alguns casos pode auxiliar, né, professora? Então, pelo menos você teria um primeiro recurso à mão, né? Vamos supor, numa comunidade. É impossível você pensar em distribuir em cada comunidade ribeirinha, atualmente, né, no nosso país, e pensando nas dimensões continentais do Brasil, seria muito difícil você, de uma hora para outra, transformar isso numa realidade. Então, o que se poderia fazer é pequenas bases, né, em que a pessoa pudesse, pelo menos, fazer os relatos. Você poderia ter o agente comunitário de uma unidade, de um programa de saúde da família, de uma equipe de programa de saúde da família, fazendo o primeiro relato. Primeiro, porque muitas vezes as informações não podem vir muito incorretas. Então, um agente de saúde, teoricamente, já tem um preparo para avaliar alguns fatores lá e passar uma informação um pouquinho mais fidedigna. Então, precisa se tomar cuidado com isso, né? E seria uma primeira ferramenta que eu acho que ajuda muito. Nesse primeiro momento, eu acho que ajuda muito, né? Agora, a gente está muito longe ainda de alcançar isso, não é exatamente essa questão das comunidades ribeirinhas, né? Mas de utilizar as novas tecnologias no atendimento em saúde? Infelizmente, a gente percebe o seguinte: os grandes centros têm inúmeros equipamentos que poderiam ser compartilhados e eles existem. Se você pegar uma Avenida Paulista em São Paulo, você imagina quantos aparelhos de ressonância magnética você vai achar só naquela avenida, né? Então, isso poderia ser um número menor de aparelhos, às vezes esses aparelhos serem compartilhados por várias instituições de atendimento em saúde, né? E aí você deslocar onde tivesse um excesso de equipamentos para regiões que tivessem condições de acolher esse equipamento, de manutenção dos equipamentos, porque não adianta eu transportar um equipamento, não ter uma pessoa que saiba manuseá-lo e não ter uma pessoa que saiba cuidar dele. Então, isso você vai perder o equipamento. Mas eu entendo que talvez a solução fosse você imaginar o território como um todo. Então, você usar, por exemplo, sistemas de geoprocessamento e fazer essa distribuição de acordo com áreas, né? Dá trabalho. Tudo que você vai mudar, tudo que vai tirar as pessoas da sua zona de conforto, com certeza vai dar um trabalho, vai criar uma situação assim, um pouco de animosidade. Mas a partir do momento que você aplica isso e implanta, as pessoas vão trabalhando e vão vendo que aquilo traz ganhos. Pois então, o retorno é muito positivo, né? Sim. Aí, no final, todo mundo ganha. E além disso, não adianta só o aparelho, né? Não adianta eu pôr um aparelho lá. Eu tenho que pôr um aparelho que se ele fizer diagnóstico, eu tenho como encaminhar aquele paciente, eu tenho quem ler aquele resultado de exame. Então, na realidade, você tem que sempre pensar de centros mais simples
com menos equipamentos e conforme o caso que vá precisando de exames mais apurados, porque não se chegou a um diagnóstico, aí sim essa pessoa ser encaminhada para exames de alta tecnologia e alto custo, porque são exames de alto custo. Pois é, e esses exames hoje mais simples, a gente já tem uma realidade, principalmente em clínicas particulares, em laboratórios, de receber esse exame online, né? Sim. Pela internet. A pessoa mesmo busca o seu com a sua exame, senha, e da mesma resultado. forma, um médico também pode avaliar antes de receber esse paciente, pode avaliar isso seria uma coisa possível. O médico ter disponível esse resultado de exame de um local para o outro e saber interpretar, fazer análise e dar um encaminhamento adequado. Isso é importantíssimo. Perfeito. Tecnologia a gente tem. Né? É possível fazer, ideias estão aí. O que falta, na verdade, é vontade e colocar a mão na massa para fazer, né, professora? Então, eu acho que os profissionais da saúde, se você considerar o envelhecimento da nossa população, que tem sido muito, muito rápida, nós em poucos anos chegaremos aos índices de idosos que nós vemos na Europa, né? E isso vai trazer, com certeza, um aumento na demanda de uso de atendimento em saúde, em várias áreas, não só na área médica, mas em várias áreas. Então, eu acho que o Brasil tem inúmeros problemas, mas esse é um problema grave, porque o custo da saúde, se você não faz a prevenção, ele vai ficando extremamente caro, porque você aí começa a demandar de exames mais caros, internações, ou então home care, que são, a gente sabe que são coisas que têm um gasto grande, medicamentos de custo elevado. Então, o que se deveria pensar é, hoje, como que eu posso minimizar esse choque que nós vamos ter no futuro. Até porque e a área da vai saúde ter menos arrecadação, né? Com mais aposentados, com a gente A área da saúde, mais. ela impacta muito. E o repensar, eu acho que o repensar da demanda do especialista, isso é uma coisa urgente. Isso deveria ser uma coisa urgente. Na Alemanha, nos Estados Unidos, o sistema é o seguinte: você passa num clínico geral e ele é que vai, se houver necessidade, encaminhar você para um profissional especializado. Bacana. Professora, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente espera conseguir avançar um pouquinho mais aí nos próximos anos. Eu gostaria de falar que a Faculdade de Ciências da Saúde tem atendimento aberto ao público lá no campus Urbanova. Nós temos várias especialidades, fisioterapia, credenciada pelo SUS e também pela Unimed. Nós temos nutrição, enfermagem, atendimentos feitos lá e na odontologia também. E estamos à disposição de todo o público aqui da cidade e do entorno. Obrigada. Muito obrigada, professora. E para você que nos acompanhou até aqui, até a próxima.